Se você ainda não conhece variáveis a fundo, você está no lugar certo. Hoje você vai aprender a usá-las de um jeito simples e com exemplos. Mas o melhor de tudo é que você vai entender o que elas são e como funcionam. Essa é a aula 2 do nosso curso de Lógica de Programação. E caso você tenha chegado diretamente nesse vídeo e ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card a nossa primeira aula para você dar uma olhadinha. Eu recomendo que você veja para você entender o que é lógica de programação e alinhar as suas expectativas com o que veremos aqui no curso. E partindo sem mais enrolação para a nossa aula de hoje, temos uma grande missão. Até o final dessa aula, precisaremos juntos dominar o conhecimento necessário para resolver os 3 exercícios ou desafios que eu vou deixar para você no final desse vídeo. Então bora dar uma olhada no que aprenderemos nessa aula, porque ainda no vídeo de hoje a gente verá, óbvio, o que são variáveis e por que elas são essenciais, mas também veremos uma lista com os tipos de dados mais comuns que utilizamos no nosso dia a dia como programadores. Além disso, utilizaremos exemplos práticos com Portugal para fixar o conhecimento. E a gente vai garantir que esse conhecimento vai ser fixado com desafios que, na próxima aula, eu vou trazer a solução e você vai poder comparar como foi a sua performance ou resposta com a solução que eu vou trazer. E caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ao Manual do Front. Meu nome é João, atualmente eu moro no Brasil e trabalho remotamente para uma empresa dos Estados Unidos como Front-End Sênior, enquanto faço pós-graduação na área. E o meu objetivo aqui nesse canal é fazer a sua carreira ser mais próspera do que a minha e em menos tempo. Bom, e indo para a definição de variáveis, elas são endereços de memória do computador associados a um nome que são utilizados para armazenar dados. Complicado, né? Você não achou que a gente aqui no Manual do Front ia deixar você com uma explicação tão difícil quanto essa, certo? É claro que não. E por isso, bora de analogia, porque essa é a melhor forma da gente aprender. Pense em uma variável como uma gaveta. Na sua casa, aqui na minha casa, a gente geralmente possui um móvel com pelo menos 3 ou 4 gavetas, um armário ou um guarda-roupa, certo? Como geralmente são poucas gavetas, a gente consegue se lembrar o que tem em cada uma delas apenas pela ordem. Por exemplo, na primeira gaveta eu guardo minhas meias, na segunda ficam minhas camisetas, na terceira ficam meus shorts e assim por diante. Porém, como veremos nos próximos minutos, um programa pode conter várias variáveis, ou seja, várias gavetas. Dessa forma, seria inviável se a gente tivesse que decorar o que cada gaveta possui apenas pela ordem com que elas são utilizadas, certo? É por isso que em programação a gente coloca um nome ou um apelido nessas gavetas. Então, ao invés de precisar decorar que na gaveta 1 eu tenho meias, eu posso chamar essa gaveta 1 diretamente como meias. Utilizando esse apelido, fica mais fácil que todas as vezes que a gente vai utilizar essa variável, a gente lembra automaticamente o que ela representa através do seu nome, que nesse caso são meias. Ou seja, trazendo isso para uma situação mais comum no código, podemos imaginar que declaramos uma variável chamada idade, e dentro dessa idade colocamos o valor 30, por exemplo. Só para deixar claro, essa não é a minha idade não, tá galera? Apesar de uns cabelos brancos aí. Agora, toda vez que a gente utilizar a variável idade, teremos acesso ao valor 30. Basicamente é como se estivéssemos abrindo a gaveta de meias para pegar a meia que está lá dentro. Ah, e um detalhe importante, diferente de gavetas grandes, onde podemos armazenar várias meias, por exemplo, em variáveis do tipo primitivo, a gente pode armazenar apenas uma meia, ou seja, apenas um valor por vez. Tá, bacana, entendemos o que são variáveis, mas qual é a sua utilidade? Elas nada mais são do que o conceito mais básico e importante de programação, pois sem elas a gente não ia conseguir criar algoritmos dinâmicos ou complexos o suficiente para poder representar as situações do dia a dia que a gente resolve através dos aplicativos que a gente cria. Ou seja, variáveis são essas caixinhas e servem para guardar algum tipo de valor. Essa é a forma mais fácil da gente poder utilizar o mesmo valor em diferentes lugares do nosso código de uma maneira simples. Beleza, João, mas qual tipo de valor? E os tipos de dados mais comuns que a gente possui na programação são esses 4 principalmente. Começando pelo inteiro, que são variáveis do tipo int, que vão armazenar exemplos como idade, soma. Como item 2, a gente vai ter o texto, que são variáveis do tipo string, onde armazenaremos nome, mensagem. Já no tipo 3, a gente vai ter a variável do tipo double, que chamamos de real, e ela vai armazenar números de ponto flutuante, que a gente chama. Então, geralmente, preço, uma média de nota de alunos. E por último, teremos o tipo boolean, que
que é chamada de lógico, que vai armazenar dois valores apenas, que é verdadeiro ou falso. Na programação, esses são o que chamamos de tipos primitivos, que podem variar levemente entre uma linguagem de programação ou outra. E essa diferença entre elas deve-se principalmente ao fator de linguagens de programação fortemente tipadas ou aquelas que possuem tipagem dinâmica, mas isso seria papo para outro vídeo. E adaptando para Portugal, que é uma linguagem de pseudocódigo muito utilizada para aprender linguagem de programação, a gente tem esses tipos sendo declarados de uma maneira levemente diferente. Então nota que int passa a ser inteiro, a string passa a ser cadeia ou caractere, o real ou double que a gente tinha passa a ser real de fato, e o boolean, que armazena verdadeiro ou falso, passa a ser declarado como lógico. Bora ver isso um pouquinho mais na prática para você entender melhor? Ah, e uma ideia que eu tive foi que ao final do nosso curso a gente poderia pegar alguns dos exemplos que vamos construir com Portugal, por exemplo, o mais simples e o mais complexo, e recriá-los com JavaScript, para que você consiga sentir esse gostinho de fazer os algoritmos que vamos aprender aqui com lógica de programação em uma linguagem do mundo real, utilizada no mercado de trabalho. O que vocês acham? Me conta aqui nos comentários se faz sentido. Aqui eu já estou com o Portugal Web Studio aberto, eu vou deixar o link na descrição também para que vocês consigam utilizar esse mesmo website que é aberto e gratuito e acompanhem os exemplos que eu vou fazer. Eu também vou criar um repositório no GitHub para vocês pegarem esse acesso, mas não pega agora. Espera para pegar no fim do vídeo, acompanha porque é mais importante você entender os conceitos que aprenderemos aqui. E o nosso primeiro exemplo, óbvio, é o mais simples, então permitam-me explicar para vocês o que a gente está fazendo aqui. Primeiro, essas duas linhas, elas são obrigatórias por utilizarmos o Portugal. Então não se apeguem tanto nelas ainda, mas entendam que qualquer programa que a gente for criar, para que ele consiga rodar aqui no Portugal Web Studio também, a gente precisa abrir chaves depois da palavra programa e também abrir uma função chamada início, onde a gente declara função, espaço, início, abre e fecha parênteses, e também abre e fecha chaves. Então, qualquer programa que a gente criar, vocês vão ver que ele já vai vir por padrão, então vocês não precisam se preocupar. Porém, todo o conteúdo que a gente for fazer vai ficar aqui dentro, então o conteúdo vai aqui dentro, tudo bem? Partindo para o nosso primeiro exemplo, expandindo aqui, vocês vão identificar duas linhas simples. E falando sobre variáveis, que é a nossa aula de hoje, a primeira linha aqui, ela está declarando uma variável do tipo, e aí vocês vão lembrar dos slides que a gente acabou de validar e já a gente volta para eles. O tipo da variável a gente está dizendo que é inteiro, então a gente só vai poder armazenar tipos numéricos aqui. Então você pode ver que eu estou dando um nome, lembra do nosso exemplo da gaveta? O nome da nossa gaveta aqui é idade, e nesse caso aqui a gente vai estar atribuindo, pode ver esse igual aqui, a gente vai estar atribuindo o valor 25 para a nossa variável idade. Então, o que a gente está fazendo na prática, em resumo, nessas duas linhas é, primeiro, declarar uma variável do tipo inteiro chamada idade e depois atribuir o valor 25 para essa variável. E para quem confiou em mim aí e não foi pegar os exemplos ainda e não dispersou aqui da aula, eu vou deixar, óbvio, esse slide para vocês darem uma olhada no nosso primeiro exemplo. Então lembra, aqui está o código simples, lá o conteúdo que a gente acabou de criar, e aqui está uma explicação muito básica do que a gente acabou de fazer. Criamos ou declaramos, dá para chamar de qualquer uma das formas, uma variável chamada idade e guardamos nela basicamente o valor 25. Então, esse slide vai resumir o que a gente acabou de fazer no nosso primeiro exemplo. Ah, e antes que eu esqueça, esse nosso programa, esse nosso código é executável. Então, se a gente clicar aqui nesse botãozinho da esquerda de play, você vai ver que o nosso programa vai ser finalizado e o tempo de execução dele foi 20 milissegundos. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas não aconteceu nada. E tá certo, eu vou te explicar por que no nosso exemplo número 2. Já te explicando para você entender então, o nosso exemplo número 2, ele é um pouquinho diferente porque estamos intencionalmente e de uma forma explícita dizendo para o nosso programa, escreva algo. Então você vai ver que nesse exemplo a gente vai printar alguma coisa aqui no console. Então já pode ir se acostumando com algumas dessas palavras. Por exemplo, printar é colocar alguma coisa no console. A gente fala isso muito. Eu brinco que tem um pouquinho de português
no meio da área de programação, que é uma mistura de português e inglês, a gente vai fazendo, vai explicando, mas vai dar certo. Então, pessoal, o que a gente está vendo aqui é que estamos novamente declarando uma variável e nesse caso ela é do tipo cadeia, lembra? Que é a nossa string, pois poderemos colocar texto dentro dela. Por isso que a nossa etiqueta para essa gaveta, sempre fazendo a referência com o nosso exemplo, é nome. E nesse caso, estamos dizendo que dentro dessa gaveta nome, vamos colocar a meia Maria. Inclusive, se tiver alguma Maria vendo o vídeo, comenta aqui que eu vou fixar o seu comentário porque eu te entendo. O meu nome, João, também sempre é usado nesses exemplos, me desculpa por isso. E continuando aqui então, a gente está declarando a variável nome e colocando o valor Maria dentro dela. Porém, vocês vão notar um elemento novo, que é essa função chamada escreva. Essa função escreva, ela é da linguagem Portugal, então você não vai encontrar ela em JavaScript, Java, Python e nenhuma dessas outras. Isso é mais específico à linguagem e é a função que a gente tem disponível para poder fazer esse print no console. Então, o que a gente está fazendo aqui é dizer, ok, eu estou definindo o valor Maria dentro da variável nome e agora eu quero que você escreva para mim nome, 2 pontos e espaço. Esse espaço é muito importante porque senão o valor ficaria grudado no nome e a gente está exibindo a variável. Então vamos executar e você vai ver que nesse momento a gente printou nome Maria. Então nota que esse Maria está vindo aqui da variável e essa variável teve seu valor definido na linha anterior, a linha número 4. E assim como no exemplo anterior, a gente tem um slide fazendo o resumo para a gente. Então, essas 3 linhas foram exatamente o que a gente colocou lá no nosso programa e aqui é uma explicação breve do que elas estão fazendo. Ah, pessoal, também tem uma frase quando eu estou estudando um pouquinho sobre como fazer YouTube, como melhorar os vídeos que eu vou trazer aqui para você, que um criador fala e eu gosto muito, que é: se você quer trabalhar com a internet, você precisa aprender a utilizar a internet. Nesse caso, como programadores, a gente utiliza muito a internet. Então, para evitar qualquer tipo de ansiedade, lembra, qualquer tipo de plataforma, ela vai dar para você um manual, um FAQ, que são perguntas comuns, e no caso do Portugal Web Studio, é óbvio que nesse vídeo eu não vou passar por todas as possibilidades que ele tem, mas durante a playlist do curso a gente vai. Só que se você estiver ansioso para entender, o que eu posso fazer, você sempre pode clicar aqui, ó, nesse íconezinho de ajuda, aonde ele vai abrir todas as possibilidades que a linguagem Portugal e o Portugal Web Studio, que é a plataforma que a gente está utilizando, tem. Então, se você quiser reforçar o que eu estou te ensinando aqui, você vai ver que existem outros tipos de variáveis. A gente está passando pelo inteiro, já passamos pelo caractere e vamos fazer um exemplo mais complexo na sequência, mas se você quiser ler em ainda mais detalhes, ver às vezes algum complemento à explicação que eu acabei de fornecer, você sempre pode utilizar esse tipo de ajuda. Voltando aqui para os nossos exemplos, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Você notou que, tanto quando a gente declarou a variável do tipo cadeia chamada nome, e lá no nosso exemplo 1, quando a gente declarou a variável idade, elas tinham coisas em comuns? Você notou algum padrão? Não precisa quebrar tanta cabeça assim, eu vou explicar para você. Esses padrões são o que a gente chama de regras. A gente tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir quando a gente vai criar variáveis. E são elas 3 principais que eu separei aqui para vocês. A primeira é que todas as variáveis devem começar com letra ou underline. Não se apega muito nesse underline agora, mas entenda que todas elas devem começar com letra. Então você vai ver que eu coloquei, por exemplo, aqui idade e nome. A segunda regrinha que a gente tem é não utilizar acentos, espaços ou caracteres especiais. Novamente, o underline é permitido e a gente vai ver alguns exemplos no próximo slide. E a última regra é que não pode ser utilizada palavra reservada. Então, o que são palavras reservadas? São as palavras que a própria linguagem de programação já separou para si. Ela já disse, algumas palavras você não pode usar porque eu preciso para entender o seu comando. Então, alguns exemplos delas são cadeia e inteiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não pode declarar ou chamar uma variável de inteiro. Por quê? Você até está vendo aqui, ó, que a própria linguagem vai identificar como se você estivesse declarando uma nova variável. Então, você não vai conseguir chamar essa variável se você botar esse nome, porque ela não reconheceu como uma declaração. É por isso que a gente precisa colocar qualquer outra coisa aqui. E aqui, óbvio, eu deixei uma dica para vocês, que é evitar nomes genéricos.
Então sempre procure utilizar o nome mais claro e entendível possível. Então se você for, por exemplo, colocar uma variável que vai armazenar a idade do João, provavelmente o melhor nome para essa variável é idade do João. Contudo, aqui já vai um aviso de um desenvolvedor com quase 10 anos de carreira que essa é uma das tarefas mais difíceis da nossa área e muita gente aqui nos comentários vai concordar comigo. Então vamos para alguns exemplos sobre nomes de variáveis com eles sendo feitos de uma maneira incorreta e eu explicando o porquê e eles sendo feitos da maneira certa. Então, vindo aqui na nossa primeira linha, você pode ver que a gente está quebrando a regra de começar por letra, quando a gente colocou o número 2 aqui. Então, o jeito certo seria nome, apenas isso, sem um número na frente. E já no exemplo 2, a gente está utilizando o traço, como eu comentei, o único caractere permitido é o underline. Já no exemplo 3, além de a gente estar... Na verdade, a gente utilizou o underline, que está correto, mas utilizamos um acento. Isso não existe, pessoal. A gente não pode fazer isso. A gente não pode colocar acentuação no nome das nossas variáveis. Então, uma forma ideal seria colocar salário bruto, tudo junto. E aqui você pode utilizar, por exemplo, uma letra maiúscula para diferenciar. E por fim, aqui vocês vão notar que eu deixei um espaço entre salário e o número 2. Isso está errado, você teria que fazer tudo junto sem espaço. Tendo entendido tudo isso, bora fazer um exemplo mais complexo e dinâmico para vocês entenderem e começarem a gostar cada vez mais dessa história de criar código. Então aqui a gente tem o nosso exemplo 3, onde vocês já sabem, estamos declarando uma variável do tipo cadeia que chamamos de nome. E nesse caso, estamos escrevendo no console uma frase onde a gente diz digite seu nome. Opa, mas tem algo novo aqui. A gente está utilizando a função leia. E nesse caso, você vai notar que a gente está chamando ou dizendo leia e passando a nossa variável nome, que a gente declarou aqui em cima. O que isso quer dizer no Portugal? Basicamente, estamos dizendo que vamos permitir que o usuário forneça esse valor e vamos armazená-lo na variável nome. Finalmente, na última linha, linha número 6, a gente vai escrever que o nome digitado foi e iremos exibir no console aquilo que o próprio usuário digitou. Bora executar esse código? Clicando aqui no play, então, vocês vão ver que ele já apareceu para mim, digite seu nome, e nesse momento o cursor ficou piscando aqui. Então vamos digitar manual do front, ao clicar Enter, você vai ver que ele executa o nosso programa e aparece a frase que a gente deixou aqui na linha 6. Então, o nome digitado foi, e aí, ao invés de printar a nossa variável apenas nome, ele printa o valor dela, que foi exatamente o que a gente fez aqui na linha 5, onde eu digitei manual do front e ele printou exatamente isso aqui embaixo. Depois disso, ele encerrou o nosso programa. E mantendo o nosso padrão, pessoal, aqui está o slide que mostra tanto o código que a gente criou, quanto o que ele faz de uma maneira resumida e explicada. E antes da gente ir para os desafios que eu preparei para você, bora dar uma revisada em tudo que a gente aprendeu nessa aula? Aqui está o resumo, então, como sempre, deixa eu tirar aqui para que você consiga tirar um print e consiga armazenar os conhecimentos que a gente repassou aqui. Então, lembrando o que são variáveis, quais são os tipos de valores mais comuns e também as regrinhas que a gente tem quando precisamos dar nome a uma variável. Agora é com você. Eu quero muito que você faça esses 3 exercícios práticos que eu vou deixar e vou explicar no próximo slide para que você fixe o conhecimento. É importante que a aula aqui não seja apenas um monólogo onde eu vou estar falando, mas que você ativamente obrigue seu cérebro a entender e assimilar aquilo que estamos conversando e aprendendo aqui. Os 3 exercícios são situações simples, mas que vão te ajudar a pensar como programador desde já. E fica tranquilo, na próxima aula eu vou te mostrar o passo a passo da solução e te explicar como resolver cada um desses desafios. Então, passando aqui pelos nossos exercícios sobre variáveis, você só vai precisar utilizar o que aprendemos nessa aula para resolver os 3. E no primeiro, eu quero que você exiba na tela o seu nome e ao lado a sua idade utilizando variáveis. Então, um exemplo de saída que você pode copiar é: meu nome é, coloca seu nome, eu tenho X anos. Então, já dando uma dica, provavelmente você vai utilizar variáveis para esses 2 valores, né? No exercício número 2, eu quero que você exiba o seu nome e idade da mesma forma, mas obtendo esses valores dinamicamente, ou seja, o usuário tem que informá-lo.
E por fim, no exercício número 3, eu quero que você leia o salário e gasto que foi feito no mercado e exiba o saldo restante. Esse é um pouco mais complexo, eu quero que você se esforce nesse aqui e no final você vai me exibir ou vai retornar para nós. Sobraram tantos reais do seu salário de X valor após sua compra de X valor no mercado. Então a gente tem um combinado? Você vai tirar uns minutinhos para resolver esses exercícios e a gente vai resolver juntos na próxima aula? E falando em próxima aula, nela a gente vai entrar em um dos temas mais importantes de lógica de programação, as condicionais. Basicamente chegou a hora de decidir se algo acontecer, faça isso ou aquilo. Até a próxima aula, pessoal, te espero lá!